Tobias tenta tirar Mariquinha da cozinha, mas ela quer porque quer fazer uma tal de uma sopa primeiro. Tobias não entende o medo da esposa, se era ela que mais corria atrás dele e devia estar ansiosa para a noite de núpcias. Tobias pega Mariquinha no colo e a leva para o quarto para ficarem a sós e consumar o casamento. No dia seguinte, Tomé e Tobias já começam o dia mexendo com o gado no sítio. Tina e Mariquinha acordam bem mais tarde do que de costume, após o cansaço pela noite de núpcias com seus respectivos maridos, e comentam como foi bom entre elas. Zuka insiste em entrar no quarto de Luiz para dar uma gororoba de remédio para ele. Boanerges toma café da manhã correndo com Emerenciana e vai apressado para a cidade. Emerenciana pede para Zuka deixar Luiz em paz o máximo possível para ele descansar. Zuka sente medo de Joaquim levar Luiz embora e não vai se conformar nunca se isso acontecer, por mais que seja preciso para ele melhorar. Maria enche o saco de Zuka na cozinha também para ela se cuidar de chegar perto de Luiz. Zuka reclama que não vai ter mais vida se o amado não estiver perto dela. Neco tenta conversar com o pai no café, mas ele está de poucas palavras. Justino avisa que vai sair. Neco teme que o pai esteja indo atrás de Boanerges e Chico Bento para reclamar por causa da pancada que levou quando estava tomado. Justino menciona que Tobias vai largar Mariquinha quando Luiz morrer, pois vai correr atrás de Zuka para ficar com ela. Aí todos vão quebrar a cara. Peppa sente vontade de ver Luiz, mas Neco avisa que ela vai caçar um problemão com Justino se fizer isso, por mais amiga que seja dele. Nastácio joga a conversa fora com Zaqueu na venda, fofocando sobre as coisas da fazenda em relação à doença de Luiz Jerônimo. Bina está muito triste com a ausência de Zuka, e Zé se compadece da esposa, concordando que ele não devia mesmo ter deixado a filha ir para a fazenda. Bina culpa o marido por tudo o que Zuka faz, e até por ter se separado de Tobias, pois eles estariam juntos se o pai não fizesse tudo o que ela quer. Os dois acabam discutindo. Chico se oferece para ir na fazenda buscar a Zuka e dar um alívio para Bina. Zé permite e lamenta ter que fazer isso com a filha. André chega ao sítio com outro policial querendo conversar com Tobias. Tina fica desconfiada, mas o delegado garante que é uma coisa boa e pede para a mocinha mostrar onde ele está na roça para ir atrás dele. Boanerges encontra Zé na estação e pede que ele não conte nada para Bina do que vai fazer, pois precisa mandar uma mensagem para Joaquim vir buscar o filho, dada a situação de saúde que Luiz se encontra e não melhora nunca. Zé conta que acabou de mandar Chico buscar Zuka na fazenda, mas Boanerges duvida que ele a venha. Luiz se incomoda com Zuka no quarto dele, vigiando-o. Zuka quer ir para o Rio de Janeiro com o noivo quando o pai dele vier buscá-lo, mas Luiz não vai permitir pela segurança da cabocla. Zuka implora para Luiz ter pena dela, mas ele alega que vai acabar morrendo e a noiva não merece passar por isso. Emerenciana vai ver o primo, mas ele pede para ela tirar Zuka do quarto dele. Emerenciana tenta fazer a afilhada entender que tem que deixar Luiz em paz. Zuka teme que o amado nunca mais volte se for embora dali sem ela. Ritinha tenta imaginar como é o noivo de Belinha. Zuka entra no quarto das meninas muito abalada, e elas tentam consolar a cabocla pelo estado de Luiz Jerônimo. Boanerges fica sabendo pelos amigos que o delegado arquivou o processo, e Tobias está livre de ter que acertar com a justiça por ter matado o jagunço, e fica muito feliz. Boanerges instrui os aliados a se aprontarem para se candidatar para vereadores logo, pois Neco está atiçando seus apoiadores, e ninguém consegue governar direito tendo uma bancada cheia de opositores, e já está fazendo questão de indicá-los com quem conversa por aí. Zaqueu pede dinheiro a Neco para melhorar o estoque da venda, já que está tendo muita saída, mas o rapaz manda ele conversar com Justino, pois precisa cuidar da política. Neco cita seus vereadores. Zaqueu fica com vontade de se candidatar, só para aparecer. Mas Neco dá uma lição de moral nele e em todo mundo, que quem entra na política deve estar preocupado em cuidar do povo. Neco discursa sobre a importância de escolher boas pessoas para governar, pois eles usam o dinheiro dos impostos de todo mundo, entre outras coisas. E pessoas ruins podem ser piores que bandidos de mão armada para roubar o dinheiro do povo.
Onofre pergunta se Neco está alfinetando Boanerges e a gente dele com isso. Tobias e Tomé chegam de ladinho na venda e ficam escutando. Neco acha que Boanerges é totalmente honesto, mesmo que seja ultrapassado e incompetente. Tonho acha que deveria ter um jeito de acabar com políticos safados. E Neco explica que esse jeito é justamente através do voto correto. Neco quer que todos aprendam a cobrar os políticos e é ovacionado. Tomé e Tobias conversam com Neco sobre como vai a vida deles. Tobias conta a novidade de que foi liberado do processo por ter matado Jagunço em legítima defesa e quer ir até a fazenda do padrinho para agradecer a Luiz Jerônimo. Neco conta que ele continua bem mal, então Tobias vai fazer uma visita de cortesia para o coitado acamado também. Tomé fica na venda jogando conversa fora com Neco sobre a vida dele. Joaquim chega em casa com Pequetita e eles conversam ansiosos sobre o dia do casamento deles que está chegando. Ruth aparece com um telegrama para o patrão e tenta sair de fininho ao vê-lo se agarrando com a noiva. Mas Joaquim percebe e deixa ela entregar a mensagem que chegou ainda de manhã para ele. Joaquim lê que é de Boanerges e o primo está informando barbaridades sobre a saúde de Luiz Jerônimo, então precisa ir para a fazenda buscar o filho. Pequetita tenta consolar o noivo, com medo de perder Luiz para a doença pulmonar. Pequetita manda Ruth fazer as malas de Joaquim, pois ele vai amanhã mesmo buscar Luiz Jerônimo e o casamento deles pode ser adiado sem problemas. Pequetita acha bom que Edmundo também vá para ajudar, então Joaquim vai ligar para ele agora. Ruth teme a morte do filho do patrão. Pequetita também teme, porque é o mais provável. Chico comenta na venda como Luiz está mal de saúde e Zuca não quer aceitar por nada voltar para casa. Tobias encontra Chico na venda e fica sabendo que Zuca está na fazenda com Luiz. Então fica mexido novamente. Tobias vai dar umas voltas com a desculpa de esperar Mariquinha sair da escola. Chico pensa que Tobias vai estar na fazenda amanhã cedo, mesmo casado com Mariquinha. Emerenciana tenta fazer Zuca aceitar ir para casa, pois a mãe dela deve estar morrendo de medo. Belinha defende que a amiga deve ficar na fazenda, pelo menos até Luiz ir embora para o rio com o pai dele. Zuca manda a madrinha dispensar Chico amanhã, pois com ele ela não volta. Chico volta para a fazenda e conversa com Anastácio. Então fica sabendo que Luiz vai embora e quer deixar Zuca livre do compromisso para caso ele morra. Ritinha tenta puxar assunto com eles, mas os dois continuam conversando entre si e ignorando a enxerida. Nastácio chama Chico para falar em outro canto, mas a espevitada se enfesa e sai sozinha para não atrapalhar o namorico deles. Os dois morrem de rir da braveza de Ritinha, caindo igual uma pata na vingança. Chico pensa como vai ser quando Ritinha escolher um deles para se casar. Ritinha se revela e morre de rir da cara dos bobões, pensando que algum deles tem chance de ficar com ela. Chico visita Luiz Jerônimo e conta que veio buscar Zuca para ir para casa. Luiz pede que ele arraste a cabocla amarrada na carroça se for preciso, pois vai ficar em paz com ela estando longe, e pede que ele avise a Zé e Ciabina que sente muito por não poder cumprir o compromisso de se casar com a filha deles. No dia seguinte, o trem corta rumo ao Paudalho como de costume. Remerenciana deixa Tomé e Tobias entrarem no quarto de Luiz para visitá-lo. Zuca fica toda sem jeito na frente do ex. Os caboclos querem agradecer Luiz Jerônimo pela ajuda no processo do jagunço, que terminou sem Tobias precisar responder por assassiná-lo. Tobias mal consegue prestar atenção na conversa com Zuca por perto. Zuca pergunta sobre a vida de casado de Tobias e deseja toda a felicidade para ele e Mariquinha. Zuca se retira para ajudar Maria na cozinha. Luiz conta que está indo embora para casa e vai ter que deixar Zuca. Tobias mal consegue esconder sua reação positiva e pede perdão pelos atritos que eles tiveram por causa dela. Luiz também se desculpa e lamenta ter se comprometido com Zuca, sem saber que acabaria abandonando-a por causa da doença. Então é obrigado a deixá-la livre para ficar com quem a faça feliz, mesmo amando-a muito. Tobias admira a superioridade emocional do doutor e deseja boa sorte para ele. Os três se despedem e os caboclos vão embora. Luiz sente que esse é seu castigo por ter destruído a vida de Tobias.
Emerenciana manda os meninos esperarem para tomar café. Zuka sai de perto dele de novo para ficar com o noivo. Tomé cutuca Tobias por te não tirar o olho dela. Emerenciana parabeniza os meninos pelos casamentos. Tobias se desculpa por não convidar ninguém da fazenda dos padrinhos, mas Emerenciana já esperava isso para evitar uma confusão com alguém dos rivais. Tobias conta que 2 vacas que foram para o sítio estavam prenhas, e talvez o padrinho queira os bezerros, mas Emerenciana deixa eles ficarem com as crias para aumentar o gadinho. Tobias e Tomé se despedem e vão embora. Emerenciana percebe que o afilhado não deixou de pensar em Zuka ainda. Tobias diz que apenas sentiu pena de Zuka e Luiz Jerônimo. Tomé acha bom que Mariquinha não saiba dessa visita na fazenda, mas Tobias jura que não foi lá para ver Zuka e se irrita com a desconfiança. Luiz percebe Zuka pensativa e surta achando que ele está pensando em Tobias após tê-lo reencontrado. Zuka não entende por que está sendo tão maltratada. Luiz quer que ela se esqueça dele de uma vez por todas, e a cabocla sai chateada do quarto. Zuka vai para a cozinha e reclama do que Luiz está fazendo com ela injustamente. Emerenciana e Maria tentam fazer a menina entender o sofrimento do doutor. Mariquinha passa na venda e pergunta se Tobias esteve por lá. Os rapazes contam que ele foi para a fazenda do padrinho com Tomé para visitar o doutor Luiz. Mariquinha fica tensa ao saber disso, ainda mais porque Zuka também está lá. Zaqueu e Nastácio brigam com Chico por ter dito que Zuka estava na fazenda, mas isso era meio que óbvio com ele estando ali. Mariquinha chega em casa chateada e Generosa estranha ela não ter vindo com Tobias, mas a professora não explica nada. Tina acha que a cunhada não tem nada demais, mas Generosa manda ela averiguar o que aconteceu. Justino chega em casa e Peppa pergunta se ele foi ver a filha, mas o velhaco se irrita e manda a esposa não tocar nesse assunto. Peppa exige falar com o marido sobre a enteada e o persegue. Mariquinha reclama com Tina que Tobias foi para a fazenda, ao saber que Zuka estava lá. Tina aconselha a cunhada a não brigar por ciúme, pois Tobias não vai aturar isso. Tobias e Tomé chegam bem na hora. Mariquinha foge de um beijo que Tobias tenta dar nela e o deixa sem entender nada. Tina explica que ela já sabe que ele foi na fazenda. Tobias não vai aceitar que a esposa fique de mal com ele por ciúme e vai resolver isso. Tomé conta para Tina como estava Luiz e acredita que dessa ele não passa mesmo. Justino não vai deixar Peppa opinar no que ele deve fazer com Mariquinha. Julieta manda a patroa não se meter em assunto do filho alheio mesmo. Peppa garante que teria ido embora de casa junto com Mariquinha se fosse a mãe biológica dela. Justino vai atrás dela e a Julieta debocha do coronel caindo no drama da esposa de novo. Bina se preocupa com a demora de Chico em conseguir trazer Zuka de volta para casa e também em como a filha vai ficar quando Luiz for embora com o pai. Zé tenta acalmar a esposa e acha que eles devem apoiar a filha para superar o fim desse romance por conta da doença. Zé tenta convencer Zuka a sair de perto de Luiz, mas ela não vai abrir de ficar o último dia que pode com ele, já que o noivo vai embora para sempre e deixa ela numa situação deplorável. Zé espera o trem chegar na estação com várias pessoas. Pouco depois, Zé leva Joaquim e Edmundo para o hotel. Joaquim quer ir para a fazenda dos primos ainda hoje, mas Zé conta que a condução da carroça está em Vila da Mata, então eles terão que esperar Chico voltar de lá. Os dois se veem obrigados a dormir no hotel e irem apenas amanhã para a fazenda. Tomé continua repreendendo Tobias por ter ido para a fazenda ver Zuka e não ter avisado a esposa. Tobias faz birra para não ir buscar Mariquinha na escola e deixá-la voltar sozinha. Felício e Tomé tentam obrigar o caboclo, mas ele não escuta ninguém. Felício decide ir sozinho buscar a nora no meio da noite. Tomé se sente obrigado a ir junto com o idoso. Generosa comemora o castigo que Zuka vai ter com a morte de Luiz Jerônimo por ter acabado com a vida de Tobias. Tobias escuta as duas conversando e Tina dizendo que ele tem tudo para ser feliz com Mariquinha, se não for um imbecil. Tobias vai para um canto pensar que já é hora de tirar Zuka da cabeça mesmo. Mas também pensa que se estivesse solteiro, a cabocla ia querer voltar com ele. Tina escuta essa palhaçada e fica furiosa com o irmão.
Luiz se mata de tossir na cama e implora para que isso pare. Zuka entra no quarto e Luiz briga com ela por fazer isso na pior hora possível, pois não percebe que ele está morrendo. Joaquim e Edmundo chegam na fazenda com Boanerges e veem a situação deplorável de Luiz Jerônimo.